Atenção! Algo está para acontecer. Não é rumor nem especulação, é um alerta, e não vem de qualquer fonte. Provém de São Pio de Pietrelcina. A partir de junho, uma força invisível começará a abalar os alicerces do poder. Uma transformação iminente, silenciosa e irreversível. Uma mudança que transcende a linguagem comum. Os presságios já se manifestam, porém a maioria se recusa a enxergar. A maioria se recusa a admitir que o solo se encontra em tremor. Mas se você está lendo isto, é porque precisa saber. A tragédia se aproxima. E não é uma tragédia qualquer. É a que surge quando os céus não suportam mais o silêncio dos justos. Há algo errado. Você sente. A mídia tenta ocultar. Os governantes sorriem em demasia, fazem promessas extravagantes e escutam muito pouco. Mas São Pio percebeu. Ele viu o que preferimos ignorar. Com lágrimas nos olhos, ele previu uma era de trevas. Uma época em que a verdade seria desacreditada e o povo manipulado. E esta época chegou. Ele previu junho como ponto de inflexão. O mês que revelaria as corrupções escondidas sob as aparências. O mês em que os desfavorecidos clamariam e o céu se inclinaria para escutar. Se você tem mais de 50 anos, compreende. Já testemunhou o mundo mudar com demasiada rapidez. Já viu valores sendo corrompidos, famílias sendo desfeitas, crianças crescendo com corações feridos. E tudo isso foi profetizado. Foi anunciado que chegaria o tempo em que o bem se disfarraria de mal e o mal de bem. Pois este tempo chegou, e quem não estiver vigilante será consumido, não por uma explosão, mas por algo infinitamente mais insidioso, a perda da alma. Por isso, esta mensagem não se destina aos curiosos. É para aqueles que sentem, para aqueles que já despertaram à meia-noite com o coração oprimido, sem saber o porquê. Para aqueles que olham para seus filhos e temem o futuro. Para aqueles que têm fé, mas já não sabem mais onde se apegar. É para você, que já orou em lágrimas, que já acendeu velas buscando respostas, que já sentiu a presença divina em meio à dor, mas agora questiona o prolongado silêncio de Deus. Afirme, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. São Pio revelou que a partir de junho o destino da nação seria posto à prova. E não é uma prova trivial. É daquelas que dividem as pessoas, que expõem quem serve à luz e quem se vendeu às sombras. Ele disse que a política deixaria de ser apenas corrupta, tornar-se-ia maligna. E não é exagero. Quando uma nação começa a escarnecer do sagrado, ela atrai a ira do invisível. E quando os líderes ignoram o clamor dos humildes, eles abrem portais que não conseguem mais fechar. Você pode pensar que isto é apenas mais um aviso, mas no fundo sabe que não é. Algo em sua casa mudou. O ar ficou mais denso. As notícias são mais sórdidas. Os sorrisos das pessoas são mais breves. As doenças parecem mais silenciosas e letais. E o dinheiro desaparece sem explicação. Tudo isto são sintomas. Sinais de que algo maior já foi liberado. Algo que São Pio tentou conter com orações, mas que agora se propaga, como uma fumaça invisível que penetra pelas fendas da porta. E quem está preparado? Quem se levantou para clamar, basta? Quase ninguém, porque todos estão anestesiados, viciados em distrações. E o mal se compraz. Ele aprecia a população atordoada. Ele aprecia políticos que dizem Deus acima de tudo, com uma mão no peito e a outra assinando pactos com o abismo. Mas Deus observa, e ele começou a agir, inicialmente em segredo, agora publicamente, e o mês escolhido foi junho, o mês da revelação, o mês em que as máscaras começarão a cair. Escreva Amém, se você confia que São Pio pode interceder por você. Muitas mulheres de fé estão adoecendo sem explicação médica. Muitos homens estão falecendo prematuramente e ninguém consegue explicar. Mas há uma explicação.
São Pio afirmava: quando o mundo abandona a fé autêntica, o corpo começa a pagar o preço. Não é apenas físico, é espiritual. É como se a alma clamasse e ninguém a ouvisse. É por isso que você sente essa angústia, essa inquietude persistente, porque você já percebeu, algo está errado, algo se aproxima e você não sabe o que é. São Pio chorava por nós. Ele sabia que este tempo chegaria e suplicava que orássemos incessantemente, que purificássemos nossas casas, que expuséssemos símbolos sagrados para proteger as portas de nossas almas. Mas muitos esqueceram, muitos abandonaram as orações e agora sofrem, não porque Deus os abandonou, mas porque se afastaram do que os sustentava. São Pio disse que junho seria o mês do início da separação entre aqueles que permanecem em Deus e aqueles que se entregam ao caos. Você sente o chamado? Não é qualquer coisa. É como um sussurro no peito, um mal-estar que cresce, uma sensação de que algo precisa ser feito, mas você não sabe o quê. Isso é o Espírito Santo alertando. Isso é o aviso, e a maioria ignorará. Continuará postando fotos, assistindo vídeos, reclamando da vida. Mas aqueles que têm olhos para ver, estes se prepararão, porque o que está por vir não é para qualquer um, é para as almas fortes, para aqueles que ainda conservam a fé. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. São Pio foi claro, a mudança não será agradável. Ela virá através do colapso. Parecerá que tudo piorou, que o mal triunfou. Mas é apenas uma fachada, porque o plano divino é mais profundo do que nossos olhos podem enxergar. E quem perseverar, verá. Verá a justiça retornar. Verá os impérios da mentira ruírem diante de um povo de joelhos. Mas somente aqueles que permanecerem firmes na fé resistirão. Somente aqueles que tiverem a coragem de não sucumbir ao medo nem à dúvida. A partir de junho, cada lar será testado, cada coração será pesado, e não adiantará ter riqueza, nem posição, somente a fé valerá. Fé que ora, fé que vigia, fé que jejuará, fé que não negocia princípios por conforto, fé que não troca o céu por promessas políticas. São Pio disse: a alma que reza salva sua casa, a que zomba da oração abre as portas para o inimigo. Você ora? Ou já desistiu? São Pio afirmava que o perigo mais mortal não era o que chegava aos gritos, mas o que se aproximava em silêncio. Ele sabia que o mal moderno não usaria armas, usaria distração, pressa, falsas promessas. E ele alertava: o inimigo, hoje, não invade com espadas, mas com ideias. Sorrisos amigáveis, discursos eloquentes, políticas que parecem justas, mas que exalam enxofre. E você sente isso, não sente? Sente que algo está sendo implantado, que tudo parece mais belo do que realmente é, e que o coração começa a desconfiar, mesmo que a mente tente aceitar. Os céus estão em guerra. Não é metáfora, não é exagero, é um confronto real entre anjos e demônios. E cada escolha sua interfere nessa batalha. Você pensa que está apenas assistindo televisão, mas está tomando partido. Você pensa que está apenas ignorando uma notícia, mas está se virando para longe do chamado. E quando junho chegar, as consequências dessas decisões começarão a bater à sua porta. Não é castigo, é resposta. E será tão sutil que muitos nem perceberão que já estão sofrendo os efeitos de sua própria omissão. São Pio advertia que o mal sempre começa com pequenas concessões, um hábito que deixamos passar, uma oração que deixamos de fazer, uma fé que vai esfriando gradualmente. E, de repente, quando olhamos ao redor, a casa já está fria. O lar se tornou um campo de batalha. Os filhos se afastaram. O amor se transformou em discórdia. A saúde declinou. A alma se exauriu. Tudo começou em silêncio e tudo se expandiu com nossa permissão. Porque enquanto o céu clamava, fingíamos não ouvir.
Você conhece alguém que mudou repentinamente? Que ficou estranho, sem explicação? Que parece outra pessoa, mesmo com o mesmo rosto? São Pio chamava isso de influência maligna em ambientes contaminados. E esses ambientes não são apenas físicos, são espirituais. Casas com objetos amaldiçoados, pessoas que abrem portais com palavras, presentes dados com intenções ocultas, olhares invejosos que se fixam em sua vitória e desejam sua ruína. Isso existe e se intensificará, porque junho trará essa exposição. O que está oculto virá à luz, e quem não estiver protegido será atingido. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca o abandona. Sabe aquele cansaço que você sente, mas que nenhum exame explica? Aquela angústia que oprime o peito sem motivo? Aquela insônia que retorna à meia-noite com os pensamentos martelando incessantemente? Não é coisa de sua cabeça, é espiritual, é um sinal. São Pio dizia que os ataques contra os escolhidos sempre começam pelo sono, pelo silêncio, pelo vazio. E as mulheres mais sensíveis, como você, sentem primeiro, porque carregam a intuição da alma. Portanto, quando o desânimo repentino surgir, não o aceite. Reaja, ore, ajoelhe-se, acenda uma vela, porque o mal age quando a luz se apaga. Há muitas pessoas que vão rir disso, pessoas que vão rotular isso de fanatismo. Mas pergunte a essas pessoas se elas têm paz, se elas dormem em paz, se suas casas são leves, porque quem escarnece do espiritual normalmente carrega um coração pesado. E São Pio dizia: o homem que ri da fé é o mesmo que chora em segredo sem saber por quê. Não seja essa pessoa, não brinque com o invisível, porque a partir de junho as consequências se manifestarão com maior clareza. Tudo será pesado, até as intenções. Você se lembra da última vez que sentiu um arrepio durante uma oração? Da última vez que chorou diante de um rosário? Da última vez que teve certeza de que uma resposta viria? São Pio dizia que esses momentos são avisos, pequenas luzes acesas na escuridão, sinais de que o céu ainda está tentando falar. Mas quando ignoramos esses sinais, as trevas se expandem, e quando as trevas se instalam, tudo ao redor se apaga. E o que está por vir tem esse poder. Se você não fortalecer sua fé agora, depois poderá ser tarde demais. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. A maioria das maldições não começa com bruxaria, mas com palavras. Uma ofensa não perdoada, uma mentira dita impulsivamente, um desejo de vingança guardado por anos. Tudo isso abre fissuras espirituais que, se não forem fechadas, se transformam em abismos onde o mal se esconde. São Pio dizia que o diabo não precisa entrar se já estiver dentro, e o coração contaminado é sua morada. Por isso, limpe sua alma agora. Confesse, perdoe, restaure o que for possível restaurar, porque junho trará a cobrança de tudo o que ficou pendente. Você já observou como os escândalos políticos aumentaram? Como os líderes estão sendo desmascarados? Isso não é coincidência, é consequência. São Pio disse que toda a podridão escondida seria revelada, mas que essa revelação também traria desespero para muitos. Porque quando os alicerces do poder tremerem, o povo sentirá a sacudida, e somente aqueles que estiverem de joelhos é que suportarão. Os outros cairão, se revoltarão, se perderão. Você precisa estar do lado certo quando essa queda começar. Escreva: eu creio, se confia no propósito superior de Deus para a sua vida. Você sabia que há orações que abrem portas fechadas há anos? Que há versículos que são como espadas contra o mal? São Pio dizia que uma Ave Maria rezada com fé podia interromper uma tragédia. Mas quem ainda ora com fé? Quem ainda acredita que o invisível tem poder?
Hoje, as pessoas confiam mais em curtidas do que em anjos. Mas você ainda tem fé. Por isso está lendo isto agora. Porque o céu ainda não desistiu de você e quer usá-lo como escudo para salvar outros. São Pio também revelou que alguns lares se transformarão em fortalezas, mas não pela riqueza ou pela força, pela presença de Deus. Ele disse: onde houver fé, o mal não terá onde se esconder. Por isso prepare sua casa, purifique os cômodos, expulse o que não pertence, remova da parede tudo que não glorifica a luz, bendiga a comida, ore pelos que moram com você. Porque em junho essas casas serão refúgio, e somente haverá proteção onde houver oração. O restante será atingido. Deixe eu confio em Deus se sente que sua vitória está próxima. São Pio foi perseguido por revelar essas verdades, mas nunca recuou, porque ele sabia que a alma vale mais do que qualquer elogio humano. E agora, mesmo após sua partida, ele continua revelando, continua tocando corações. E se você chegou até aqui, é porque ele tocou o seu também. O que você fará agora com isso? Ignorará? Deixará para depois? Ou se levantará e fará sua parte antes que o céu feche o ciclo e venha a cobrança? São Pio dizia que os maiores milagres acontecem em meio às maiores dores. Mas hoje em dia, muitas pessoas já não acreditam mais em milagres. Porque o sofrimento chegou e ninguém apareceu para salvar. Porque as promessas humanas falharam. Porque a religião se tornou espetáculo. E no meio de tudo isso, o coração foi se endurecendo. Mas você ainda sente. Ainda chora em segredo. Ainda ora em silêncio enquanto finge que tudo está bem. E essa dor é o sinal de que o céu ainda não o abandonou. É esse choro silencioso que acende luzes invisíveis nos céus. A verdade é que muitos milagres não vieram porque estavam bloqueados. E não por sua culpa, mas por causa das palavras dos outros. Inveja, maldições disfarçadas de elogios, orações falsas feitas com intenções ruins. São Pio dizia que o mal também ora, e que o inferno conhece o nome de quem brilha. Por isso, muitas vezes, sua luta aumentou justamente quando sua fé cresceu, porque o inimigo sente o cheiro da resistência e começa a atacar com mais força. Mas junho trará o recomeço, a verdade será exposta, e os que semearam injustiça colherão vergonha. Talvez você esteja esperando algo há muitos anos, um pedido que nunca foi atendido, uma promessa que parece esquecida, e você já pensou que Deus não o ouve. Mas São Pio dizia que há milagres que só vêm quando o coração está suficientemente puro. E muitos de nós ainda carregamos culpas, ressentimentos, acordos silenciosos com a dor. Precisamos romper com isso. Precisamos declarar: eu aceito o tempo de Deus, mas não aceito viver sem fé. E a fé começa no pequeno, no despertar com esperança, no dormir com oração, no resistir, mesmo quando tudo parece desabar. São Pio alertava que as trevas modernas viriam disfarçadas de progresso. E estão vindo. Tudo que antes era pecado virou moda. Tudo que antes era sagrado virou motivo de escárnio. E você sente isso. Sente que o mundo ficou mais frio, mais insensível. As pessoas sorriem, mas os olhos estão apagados. Os abraços não têm calor. A música ficou vazia, as conversas superficiais. É um vazio coletivo que cresce como sombra. E se você não se proteger, esse vazio o engolirá. Junho trará esse teste. Somente aqueles que estiverem repletos de fé é que resistirão ao que está por vir. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você já percebeu como algumas lembranças voltam repentinamente? Feridas antigas, traições, medos que pareciam enterrados. Isso não é coincidência. É Deus trazendo à tona o que precisa ser curado antes que junho chegue. Porque se essas rachaduras permanecerem abertas, elas serão exploradas. São Pio dizia: o mal não entra pela porta principal.
entra pelas fendas da alma ferida. E muitos de nós estamos vivendo com rachaduras abertas, sorrindo por fora e sangrando por dentro. Junho será o momento de fechar essas portas, ou elas serão arrombadas. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes olhou para o teto e disse, não aguento mais? E mesmo assim, continuou. Isso não é fraqueza, isso é força, força que vem de cima. São Pio dizia que os mais fortes são os que perseveram mesmo sem ver saída. E são esses que Deus levantará em junho. Os fragilizados, os exaustos, os esquecidos. Esses serão lembrados. Mas para isso é preciso continuar. Orar mesmo sem voz. Acreditar mesmo sem provas. E se agarrar firme, mesmo com as mãos tremendo, as dores que você sente no corpo, nas costas, nos ombros, no peito, muitas delas são reflexo da alma. São Pio dizia que a alma clama através do corpo, e muitos médicos não entendem porque estão tratando apenas o físico. Mas você sabe que vai além. Você sente que há algo mais, algo que pesa, que aprisiona, que bloqueia, e isso precisa ser removido. A fé verdadeira quebra esses grilhões, mas ela precisa ser ativada. Precisa ser exercitada como um músculo. Se você parou de orar, está desprotegido. Se você parou de crer, está vulnerável. As promessas que Deus fez não expiram, mas elas são adiadas quando nos afastamos. São Pio dizia que o céu retém bênçãos para nos proteger de receber algo antes da hora. E junho será o mês da liberação para quem estiver pronto. Mas o pronto não é ter tudo resolvido. É estar disposto, é estar puro, é estar firme na fé. Deus não precisa de perfeição. Ele precisa de rendição. Ele precisa do seu sim verdadeiro, aquele que vem do fundo da alma, sem máscaras, sem condições, sem reservas. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. São Pio alertava que os políticos seriam instrumentos de uma força oculta e que muitos fingiriam defender o povo, mas secretamente estariam servindo ao mal. Você sente isso? Que há algo por trás que não vemos? Uma manipulação que altera leis, valores, comportamentos, sem que ninguém perceba. Isso é real. E em junho, parte disso será revelado. Mas a revelação não será agradável. Ela virá com choque, com dor, com perdas. Por isso, precisamos nos fortalecer espiritualmente antes que isso ocorra. Você já percebeu como muitos lugares que antes eram seguros agora estão estranhos? Igrejas frias, casas vazias de paz, comércios com aura pesada. São Pio dizia que onde não há oração constante, o mal se instala. E o inimigo tem pressa. Ele já está tomando posições. E o povo está distraído, olhando para telas, discutindo trivialidades, perdendo tempo. Mas você ainda pode reagir, ainda pode transformar seu lar em um altar, ainda pode se consagrar. Porque Deus está levantando guerreiros silenciosos, e eles não estarão nas manchetes, estarão nos rosários. E aqui vai um chamado, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O que está para acontecer também afetará a economia. São Pio disse que o dinheiro perderia o valor em muitas mãos e que as riquezas seriam transferidas para os humildes que permanecerem fiéis. Mas não será dinheiro de banco. Será provisão direta. Pessoas que nunca passaram fome ajudando quem antes tinha abundância. Será uma inversão e doerá. Porque muitos confiaram mais no saldo bancário do que no céu. E quando o solo tremer, somente aqueles que estiverem firmados na rocha é que permanecerão de pé. Você tem sentido uma urgência estranha? Como se algo estivesse prestes a mudar, mas ninguém lhe disse o quê? Essa sensação é real, é o espírito alertando. E somente sente isso quem ainda tem sensibilidade espiritual. Muitas pessoas não sentem mais nada. Estão endurecidas, mas você sente, por isso está aqui.
Por isso leu até agora, porque há algo maior o chamando, algo que não é humano, que não se explica, mas que você sabe no fundo do peito que é verdade, que está chegando, que já começou. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. São Pio já previa que chegaríamos a este ponto. Um tempo em que as pessoas procurariam respostas em todos os lugares, exceto onde realmente poderiam encontrá-las. Um tempo em que os símbolos sagrados seriam removidos das casas, substituídos por objetos frios, decoração vazia, e o mal aproveitaria o espaço vazio. Ele dizia que onde não há presença divina, há infiltração espiritual. E muitos lares hoje são terra árida, casas onde já não se ouve mais oração, onde ninguém mais unge portas, onde o silêncio espiritual se tornou morada da tristeza. É aí que os demônios agem, sem gritos, sem sinais visíveis, mas com eficiência brutal. Você já notou que seus sonhos mudaram, que ultimamente tem sonhado com coisas pesadas, sem sentido, ou acordado no meio da madrugada com uma inquietude sem nome? Esses são sintomas do espiritual. Não ignore. Não finja que é apenas cansaço. São Pio dizia que quando o sono é roubado pela angústia, é porque a alma está sendo chamada. E quem não ouve esse chamado, adoece. Não fisicamente. Um pressentimento profundo paira no ar, uma inquietação espiritual que se aproxima como uma sombra. A partir de junho, uma força invisível atingirá aqueles que se encontram fragilizados interiormente. É crucial fortalecer-se agora, preparar-se para o que está por vir. Muitos confundem bem-estar com posses materiais, casa, carro, dinheiro. Mas e a essência e o espírito? Quantos conhecemos que possuem tudo e habitam a escuridão da depressão? Que viajam o mundo, mas choram em segredo nos quartos de hotel? São Pio de Pietrelcina afirmava que a maior riqueza é a paz da consciência e a chama inextinguível do coração. Sem isso, nada mais subsiste. Junho será um mês de quedas, sim, mas também de ressurreições. Para aqueles que, cultivadas suas forças interiores, portas se abrirão de forma extraordinária. Porém, os que persistirem na inércia espiritual serão abalados. Percebe a mudança nas crianças? Como a escuridão se insinua precocemente em suas vidas? Conversas perturbadoras, comportamentos agressivos, insensibilidade crescente. São Pio advertia: quando o mal não consegue atingir os pais, direciona-se aos filhos. O maior erro de uma mãe é acreditar que a luta é só dela. Não é. É contra forças sobrenaturais, contra energias espirituais que operam nas sombras da noite, no silêncio da distração. É por isso que você precisa retornar à oração pelos seus filhos, com fervor, com devoção total, sem pressa. Pois existe uma ameaça à nova geração, e ela está mais avançada do que imagina. Declare: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Quantos a seu redor tornaram-se frios, distantes, como se algo invisível os estivesse atraindo? Isso tem nome: influência maléfica. São Pio dizia que há momentos em que a confusão se espalha como um véu sobre grupos inteiros. E sem vigilância, destrói laços familiares, desfaz amizades e isola almas. O isolamento é o primeiro passo para a subjugação. Em junho, muitos despertarão para a manipulação espiritual sofrida, mas para alguns será tarde demais. Agora é o tempo de abrir os olhos e agir. Sente que algo está errado com o tempo? Que os dias correm velozes, as semanas se esvaem e o ano mal começou e já está findando? É real. Não é ilusão. São Pio afirmava que no fim dos tempos, Deus permitiria a aceleração do tempo. Não para castigar, mas para que os escolhidos não se percam no tédio mundano. Essa pressa que sente é espiritual. A urgência é genuína, e os que a ignorarem serão deixados para trás. Em junho, a aceleração será ainda mais intensa,
e somente os preparados espiritualmente resistirão ao caos iminente. Tem sentido que está sendo observado, mesmo a sós? Uma presença próxima, porém indefinível? Este é um sinal. São Pio afirmava que, nos momentos de maior assalto espiritual, os anjos se aproximam a ponto de sentir sua presença. Mas o inimigo também ronda. O discernimento entre uma presença celestial e uma presença sombria é vital neste momento. Por isso, ore incessantemente. Mantenha a mente pura, a alma firme e o lar santificado. Pois em junho essas presenças se intensificarão, muitos as sentirão, mas poucos compreenderão. Alguns dirão que é exagero, alarmismo, mas quem possui o espírito vigilante já percebeu. Algo grandioso se move nos bastidores, e não é obra humana, é do céu e do inferno. São Pio afirmava que o sofrimento viria da ignorância dos sinais, e eles estão aí. Catástrofes naturais, crises políticas, ruínas econômicas, doenças inexplicáveis. O mundo está sendo alertado, mas a zombaria persiste e custará caro. Junho trará consequências indeléveis. Escreva amém se confia na intercessão de São Pio. São Pio dizia que existem 3 tipos de silêncio: o da sabedoria, o da covardia e o da omissão. E hoje muitos silenciam por covardia. Temem ser considerados radicais, fanáticos, excessivamente religiosos. Mas quem se cala diante do mal, torna-se cúmplice. Junho será o tempo dos que se levantam, que proclamam a verdade, mesmo sob o peso do ódio, que oram mesmo diante da zombaria, que vivem pela fé mesmo em meio à adversidade. Deus está levantando essas pessoas. E você pode ser uma delas, mas precisa aceitar, precisa se posicionar. Já se perguntou por que algumas orações levam tanto tempo para serem respondidas? São Pio ensinava que algumas atravessam camadas de resistência espiritual e são interceptadas por forças que buscam impedir sua resposta. Mas a oração do coração contrito se torna uma seta de fogo, e o inimigo não a detém. Por isso, ore com a alma, não apenas com os lábios. Ore com todo o seu ser. Porque em junho, orações genuínas serão mais poderosas do que nunca. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Já ouviu alguém mencionar odores estranhos em casa? Inexplicáveis? Uma energia pesada em um local específico? São Pio ensinava que o mal deixa rastros sensoriais, odores, arrepios, sombras. Se sente isso, não ignore. Unga, ore, expulse. Pois muitas vezes esses sinais precedem a manifestação, e quando o mal se manifesta, não pede licença. Invade e destrói. Junho será o tempo em que o mal tentará se instalar nos lugares esquecidos pela fé. Mas onde houver uma vela acesa, oração firme e coração puro, ali ele não permanecerá. Escreva eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Muitos sentem os sintomas sem compreender a causa. O coração acelera sem motivo, as mãos suam, a mente entra em estado de alerta na madrugada sem explicação. Não é psicológico, não é coincidência, é espiritual. São Pio ensinava que quando o mal se aproxima de um lar, os corpos mais sensíveis reagem primeiro, especialmente mulheres, especialmente mães. E quanto mais fé uma pessoa carrega, mais o mal tenta atingi-la indiretamente. Junho será um ponto crucial. Ou fecha a porta agora, ou o inimigo entrará sem pedir permissão. Já reparou como alguns objetos em sua casa lhe causam mal-estar sem razão? Coisas ganhas, herdadas ou compradas por impulso? São Pio advertia, o inimigo se esconde nos detalhes. Um quadro, uma estatueta, um adorno carregado de energia contrária à presença divina. Isso desequilibra a atmosfera espiritual do lar. Se não limpa, cresce. Se não ora, contamina. Se ignora, se instala.
Em junho, esses objetos terão influência ampliada e muitos começarão a sentir peso em casa, ataques noturnos, discórdias inexplicáveis. Isso refletirá o que está oculto, sendo ativado. Percebeu como as notícias mundiais perderam o poder de chocar? Como tragédias se tornaram banais? Mortes viraram estatísticas e escândalos políticos, memes. São Pio previu essa anestesia coletiva. Ele afirmava que o mal não viria apenas como destruição, mas como indiferença. Um povo sem compaixão, que não se revolta contra a injustiça, que assiste passivamente, será engolido. A apatia espiritual é o primeiro estágio da possessão emocional, e quem não se importa mais se entrega sem perceber. Junho despertará os que ainda podem ser salvos, mas muitos, infelizmente, já estarão irremediavelmente perdidos. Não pense que estar vivo garante proteção. Muitos andam por aí com o corpo intacto, mas com a alma desfeita. Perderam a fé sem sequer perceber. Afastaram-se de Deus gradualmente, deixando a oração morrer lentamente. São Pio dizia que as almas morrem em silêncio, e quando a alma morre, o corpo sobrevive sem brilho, sem propósito, sem esperança. Você vê isso em muitos olhos, mas sua alma pulsa. Por isso, escuta essa mensagem, porque o céu ainda acredita em você. E quer usá-la como intercessora, como escudo para os que estão à beira do abismo. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Acha que tem tempo? Que pode esperar? Que quando estiver mais tranquila voltará a rezar? São Pio dizia que a espera é a armadilha principal do inimigo. Ele ama o depois, o mais tarde, porque sabe que quanto mais se adia a reconexão espiritual, mais fraca a pessoa fica, até se esquecer de como se ora. Junho não será um mês comum. Não lhe dará mais tempo, cobrará o tempo perdido. Ou se levanta agora, ou será levada quando o vento chegar. Sente algo no ar, como se o tempo estivesse carregado, o céu pesado. Não é impressão, é real. Os anjos estão em guerra. São Pio dizia que haveria momentos em que o céu se fecharia parcialmente, para testar a fé dos justos. Nesses tempos, tudo pareceria mais difícil, mais doloroso, mais injusto, mas seria o cenário para uma libertação maior. Se sente esse peso, saiba que está sendo provada, mas também preparada, pois só quem passa por essa provação suportará a força da bênção que virá depois. Já se lembrou de promessas antigas de Deus que não se cumpriram? Como se algo dissesse: aquilo ainda não terminou? São Pio falava que as promessas de Deus têm um tempo divino. Não vencem, não expiram, mas também não se manifestam em meio à desordem. E muitos estão em desordem emocional, espiritual, familiar. Por isso, o milagre não desceu. Mas junho será o tempo da reorganização. O céu começará a alinhar o que estava perdido, mas antes da cura vem a limpeza. E quem resistir à limpeza perderá a promessa. Sabia que há pessoas específicas ao seu redor para atrasá-la espiritualmente? Gente que sorri, mas suga sua energia, que diz amar, mas carrega inveja disfarçada de afeto. São Pio chamava isso de amizades disfarçadas de bênção. Ele alertava que essas pessoas seriam ativadas em tempos de transformação espiritual. Tentarão distraí-la, desviá-la, provocá-la, desanimá-la, e junho será crítico. Muitas máscaras cairão. Você perceberá quem é quem, e doerá, mas libertará. E a dor será necessária para que a paz volte. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Já sentiu vontade de desaparecer, de se isolar? Esse impulso não é casual. Pode ser um alerta. São Pio dizia que, às vezes, o Espírito Santo nos permite sentir exaustão, não para punir, mas para nos atrair de volta.
Porque só quando o barulho do mundo cansa, ouvimos o sussurro de Deus. Mas o inimigo sabe disso. Ele oferece o isolamento como fuga, transforma a solidão em armadilha, e muitos, buscando paz, afundam na escuridão. Isolar-se sem oração é abrir a porta para o ataque. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. São Pio dizia que todo lar precisa de 3 pilares: uma vela acesa, uma oração viva e uma alma em silêncio com Deus. Hoje a maioria dos lares não tem nenhum. A vela foi esquecida, a oração virou pressa e a alma está surda de tanto barulho. Junho será o tempo em que os lares serão visitados espiritualmente. E haverá 2 tipos de visita, a da bênção e a da cobrança. E você sabe qual será a sua, pela forma como tem vivido. Ainda dá tempo de mudar, mas não por muito tempo. Quando as portas forem seladas, será tarde demais para reacender a vela. Percebe que as respostas estão vindo, mas não como esperava? É um sinal. Deus fala fora do padrão. São Pio dizia que, nos tempos finais, o céu falaria com os sensíveis através dos detalhes. Uma música, um cheiro, uma palavra, uma lembrança súbita. Mas muitos estão tão distraídos que não percebem. Olham para o alto e perguntam, onde está Deus? Mas não veem que Ele está ali, nos pequenos sinais que ignoram diariamente. Junho intensificará esses sinais. Os atentos verão, os cegos pela vaidade. Perderão tudo. São Pio dizia que o mal mais perigoso é o que se disfarça de normalidade. Hoje, ele se apresenta com sorrisos, tolerância, discursos vazios de paz que escondem o veneno da destruição espiritual. Você sente isso? Percebe que algo no ar não combina com o sagrado, que a verdade é sufocada em nome de uma falsa liberdade. Junho trará a revelação em massa, e os corações puros sentirão o impacto. Será doloroso, mas necessário, porque o que está oculto não poderá mais ser sustentado. Reparou como a fé se tornou motivo de vergonha? Como rezar em voz alta é visto como ultrapassado e defender valores antigos como fanatismo? São Pio previu isso. Disse que o mundo seria um lugar onde os bons se sentiriam culpados e os maus à vontade. E é isso que acontece. A inversão está em curso e em junho intensificará. Os que carregam luz serão atacados com palavras, olhares, julgamentos, não fisicamente, mas de forma mais cruel, emocional e espiritualmente. Quantas vezes se perguntou por que, mesmo fazendo tudo certo, as coisas parecem não andar? Ora, esforça-se. E ainda assim, sente que nada avança. São Pio chamava isso de resistência espiritual. Dizia que quando Deus está prestes a liberar algo grande, o inimigo lança bloqueios em várias áreas simultaneamente. Relacionamentos falham, a saúde oscila, o sono some, a mente se confunde. É sinal de avanço, mas só para os que resistem. Junho será um mês de grandes resistências e de grandes recompensas se não desistir. O que se aproxima afetará também os sonhos de sua casa. São Pio alertava que uma das estratégias do inimigo seria atingir os planos familiares, agindo por meio de portas abertas pela desunião, pelo orgulho, pelo medo. Os planos desmoronarão sem explicação. O certo falhará. O estável entrará em colapso. Por isso, o único alicerce que permanecerá será o espiritual. O lar que ora será poupado. O lar em desunião será abalado, não como castigo, mas como consequência. Declare, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca o abandona. Sabe essa angústia ao acordar, esse peso que parece anteceder o dia? São Pio dizia que, muitas vezes, a alma sente o que o corpo ainda não entende. E em tempos de batalha espiritual, o dia começa com guerra. Mas o erro é achar que isso passará sozinho. Não passará. Se não ora, a angústia cresce. Se não jejua, se fortalece.
E se não declara a vitória, se instala. Junho será um tempo em que muitos não conseguirão levantar da cama, mas você, se firmar sua fé, será dos poucos que permanecerão de pé. Percebeu que muitos líderes espirituais estão silenciando? Pastores, padres, consagrados em silêncio diante de tanta injustiça? São Pio dizia que nos tempos finais até os escolhidos se calariam por medo, que os verdadeiros profetas seriam perseguidos pelos próprios da fé. Em junho, o conflito será entre os que falam a verdade e os que preservam sua imagem. Muitos que admira cairão, não por escândalo, mas por omissão. E você precisará decidir em quem confia, em Deus ou nos homens. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Sente como se algo estivesse drenando suas forças? Uma exaustão permanente que nenhuma noite de sono resolve? São Pio dizia que esse esgotamento reflete a alma sobrecarregada, de tanto lutar, engolir, calar. E o perigo é que, quando a alma não aguenta, aceita qualquer coisa para não sofrer. Junho será o tempo em que muitos venderão sua paz por migalhas emocionais. Aceitarão o indigno por um pouco de alívio. Mas você não pode se permitir isso. Deus não a chamou para sobreviver, chamou para resistir e vencer. São Pio também dizia que há momentos em que a fé é tudo o que temos. E basta. Mas para quem não a alimenta, ela morre. Por isso ele pedia o retorno ao básico: oração sincera, silêncio interior, meditação da palavra, confissão dos pecados ocultos. Hoje querem milagres sem entrega, respostas sem obediência. Junho trará uma nova triagem espiritual. Os que vivem de aparências ruirão. Os que se sustentam na verdade subirão. A separação será invisível, mas os frutos visíveis. Sente medo de perder o que construiu? Família, estabilidade, saúde? Esse medo não é casual, é instintivo. O espírito já sabe que algo se move. São Pio dizia que o medo também é discernimento e que, usado com sabedoria, nos prepara. Não negue o que sente. Use isso para fortalecer sua fé. Quem ignora os avisos do coração cai desprevenido. Quem se prepara, mesmo em silêncio, será fortalecido quando a tempestade chegar. Junho será o início do vento, e muitos só perceberão quando tudo estiver voando. Escreva: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está próxima. Sabe aquele cansaço de alma, aquela vontade de largar tudo, aquela sensação de ter perdido o rumo? Isso não vem de fora, vem de dentro. São Pio dizia que a alma cansada não precisa de descanso, precisa de propósito. E o propósito só volta quando você lembra quem é, para quem vive e para onde vai. Em junho, muitos perderão completamente o sentido. Entrarão em crises existenciais profundas. Viverão dias vazios, sem sentido. Mas os ancorados em Deus, mesmo sem entender tudo, sentirão paz no meio da confusão.